Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos a memória de Santo Antão, pai da vida monacal, do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os convidados de um casamento não jejuam enquanto o noivo está presente. Casamento é festa. Quase que a festa de casamento, a celebração do casamento nas bodas de Caná, terminou porque acabou o vinho. E significa então que se eles não pudessem tomar mais vinho, a celebração estava acabada. O casamento, a celebração do casamento, representa a presença e a alegria do noivo. O vinho é a alegria. Mas aqui, levando para o sinal da presença de Deus no meio do seu povo, através de Jesus, que na linguagem de São João Batista era o esposo, então este casamento não acaba porque o noivo está presente. Por isso, Jesus diz que seus discípulos não jejuam porque ele está presente. Um dia, o noivo será tirado, então eles jejuarão. Quando o noivo será tirado? Quando Jesus for entregue, quando Jesus morrer, a ausência de Jesus representa esta ausência do noivo. Então, jejuarão. É por isso que a gente jejua na Quaresma, porque nós estamos para celebrar de modo especial a morte de Jesus. Mas a morte de Jesus foi também a vitória pela ressurreição, sim. Mas a vitória pela ressurreição não anula a morte, não anula a rejeição, não anula a tristeza que o próprio Cristo enfrentou. Mas quando o noivo está presente, então eles não jejuam. É por isso também que mesmo na Quaresma, nos domingos, a gente não jejua. Porque domingo não é dia de jejum. Domingo é o dia da ressurreição por excelência, mesmo sendo na Quaresma. A igreja tem isso por tradição. Aliás, os dias da Quaresma nem são 40 exatos, onde a gente pode realmente jejuar 40 dias, com exceção do domingo. Então, quando o noivo está presente, o jejum não faz sentido, porque o jejum está ligado à ausência do noivo. Os discípulos de João Batista até que tinham que jejuar, dos mestres da lei, dos fariseus, porque o noivo ainda não estava presente para eles. Mas para os discípulos de Jesus, o noivo está presente. Por isso eles não jejuam. Continuando dentro do exemplo do matrimônio e ainda fazendo uma ligação, um paralelo com as bodas de Caná, o casamento no qual Jesus realizou seu primeiro sinal, segundo o Evangelho de São João, aqui nós estamos ouvindo de Marcos. Continuando nesta linha, Jesus diz que vinhos novos precisam ser postos em odres novos. É curioso, lá nas bodas de Caná, Jesus usou os odres, as talhas
velhas da purificação para fazer o vinho novo. E nem o vinho se perdeu e nem os odres, porque a purificação plena acontece em Jesus. Por isso nós podemos dizer que os odres velhos se renovam, se tornam novos. Por isso o vinho novo é melhor e os odres não se perdem, porque eles foram renovados. A purificação antiga não era capaz de renová-los, mas a nova purificação por Jesus, esta sim. Na mesma linha, remendo novo em pano velho não dá certo. O remendo novo, o tecido novo, quando é lavado, encolhe, repuxa, não fica bem, não dá certo. Se o tecido é velho, o remendo tem que ser velho também. Mas o que mais interessa é essa outra parte. Se o vinho é novo, os odres têm de ser novos também. Daqui tiramos uma lição muito importante para nós. A nossa renovação. Como é que nós queremos ter um mundo melhor, um mundo renovado, se os seres humanos não se renovam? Queremos um mundo melhor como homens velhos. Não nos deixamos renovar. Queremos a graça de Deus nos invadindo, mas não damos os nossos passos para isso. Eu até arrisco fazer uma especulação teológica, mas é só uma especulação espiritual, eu diria, que se a gente pegasse o exemplo da água como sendo a recordação do batismo e o vinho como a recordação da Eucaristia, podemos dizer que, dada a nossa capacidade de fazer tudo que Jesus nos fala, como diz Maria, sua mãe, e com isso enchendo as nossas talhas com a água que nos renova, com o nosso batismo, Jesus nos preenche com a Eucaristia. Jesus se une a nós como um verdadeiro alimento. Nos purificamos e ele nos preenche por inteiro numa união carnal. A carne de Cristo, o sangue de Cristo, ao serem comidos e bebidos por cada um dos seus discípulos, na verdade, não são transformadas no discípulo, mas o discípulo vai se divinizando, vai se transformando nele. Claro que essa é uma linguagem teológica, espiritual, a gente tira consequências práticas, mas não é que nós estamos falando de nenhuma magia, de nenhuma transubstanciação nossa. Transubstanciação acontece na Eucaristia, conforme a fé da Igreja nos ensina. Mas a gente poderia levar isso a sério. Eu me encho com o meu batismo e Jesus me preenche com o seu corpo e sangue. Rezemos. Ó Deus, que chamastes ao deserto Santo Antão, pai dos monges, para vos servir por uma vida heróica, dai-nos, por suas preces, a graça de renunciar a nós mesmos e amar-vos acima de tudo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.